Olá, queridos, graça e paz, pastor Evandro Lima, tudo bem? Queridos, neste vídeo de hoje, eu quero trazer uma palavra com o tema O que é mentira? E dentro deste tema eu quero deixar uma pergunta no ar, para que você possa deixar o seu comentário e a sua opinião. Para isso, precisamos primeiro saber o que é mentira. Vamos para o nosso dicionário de filosofia teológica. Eu estou com ele aqui nas minhas mãos, o meu caderno de filosofia teológica, e a filosofia vai dizer o seguinte: mentira é um ato através de um emissor que altera ou dissimula deliberadamente aquilo que ele reconhece como verdadeiro, tentando fazer com que o ouvinte aceite ou acredite ser verdadeiro aquilo que sabidamente é falso. E a pergunta é: quando e por quem a primeira mentira chegou no mundo? Nós sabemos que biblicamente os primeiros habitantes da terra foram Satanás, Adão e Eva. Desses três, quem mentiu primeiro? De quem surgiu a primeira mentira? Alguns pregadores, com base bíblicas, chegam a dizer, sem dúvida nenhuma, que o primeiro criador da mentira foi Satanás. Deixando claro que eu não estou me referindo à vida de Satanás lá no céu, porque lá no céu não era Satanás, ele era anjo de luz, chamado de Lúcifer. Estou me referindo aqui na terra. Quem mentiu primeiro? Vamos ver o que diz no livro de João, capítulo de número 8, onde muitos pregadores se baseiam em afirmar que Satanás é o gerador, o criador, da primeira mentira. João 8,44, disse Jesus: vós tende por pai ao diabo, e quereis satisfazer os despojos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, quando ele profere mentira. Fala do que lhe é próprio, porque é pai da mentira. Pois bem, quando o Senhor Jesus diz que Satanás mente desde o princípio, que tipo de princípio ele se refere? Princípio de uma era ou de todas as coisas? E se ele é pai da mentira, não quer dizer que ele é o gerador, porque quem cria, ou seja, quem dá continuidade ao que está gerado, também pode ser pai. Vamos para Gênesis capítulo 2, e não esqueça da pergunta: quem mentiu primeiro? Vamos para Gênesis capítulo 2, versículo de número 7. Gênesis 2 e 7 diz assim: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8: e plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Versículo de número 9: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Observe que após o Senhor Deus ter formado o homem do pó da terra e colocado no jardim, ele fez com que a terra brotasse toda sorte de árvore. E aqui ele destacou duas árvores: a árvore da vida, que está no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Agora vamos ver o que o Senhor Deus falou para Adão sobre as duas árvores. Vamos lá? Gênesis 2 e 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí eu te pergunto: o que Deus falou para Adão a respeito da árvore que está no meio do jardim, ao qual leva o nome de árvore da vida? O que Deus falou para ele sobre esta árvore? Eu tenho 15 anos que sou pastor convencional e que estudo a Bíblia, e eu te afirmo com exatidão que não encontrei nenhum diálogo, nenhuma conversa de Deus com Adão em relação à árvore da vida.
Porque Deus falou com Adão a respeito da árvore da ciência do bem e do mal. Correto? Agora vamos para Gênesis capítulo 3, versículo de número 1. E vamos ler a primeira participação de Satanás no Éden, eu creio que foi a última. Ora, a serpente era mais astuta que todas as limarias do campo que o Senhor Deus o tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Observe que aqui tem um ponto de interrogação. Satanás fez uma pergunta estratégica, sim, porém foi uma pergunta. Ele não está soltando uma mentira, ele está fazendo uma pergunta para Eva. É verdade que Deus falou para vocês que vocês não podem comer de toda a árvore que está no jardim? Pode ser que Satanás sabia que Deus havia falado para Adão: come do fruto de qualquer árvore que está no jardim, menos da que está, ou seja, menos da árvore da ciência do bem e do mal. É óbvio que Satanás poderia saber, ou não, mas a pergunta de Satanás é simplesmente estratégica. É assim que Deus diz para vocês? Que vocês não podem comer de toda a árvore que está no jardim? Agora entra para mim a mentira de Eva. Versículo 2: e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Eu te pergunto, em Gênesis 2:9, Deus fez brotar todas as árvores, né? Deus fez a terra brotar toda sorte de árvores, a boa, agradável à vista e boa para comer. E as duas árvores, a árvore que está no meio do jardim, conhecida como a árvore da vida, e a árvore da ciência do bem e do mal. Aí eu te pergunto, Deus falou para Adão algo sobre a árvore da vida que está no meio do jardim? Se não somente da ciência do bem e do mal? Em Gênesis 2:16, de toda a árvore que está no jardim podereis comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que comeres, certamente morrerás. Não foi assim que Deus falou para Adão? Como é que Eva diz para Satanás que Deus disse que das árvores do jardim podereis comer, porém da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comeis e nem tocareis nela, porque no dia em que comeres, morrereis. Para mim isso é mentira, porque eu não encontro nenhum relato bíblico em relação à árvore da vida. Não encontro. Para mim Eva mentiu. Satanás fez uma pergunta estratégica, não mentirosa, estratégica. Tá? Porque está escrito, tá? Está escrito: podereis, de toda a árvore podereis comer, menos a da ciência do bem e do mal. Satanás chega e lança essa pergunta estratégica. E a Eva fala da árvore que está no meio do jardim. Quem falou para ela? Da árvore da vida. E alguns pregadores chegam a dizer que a árvore da vida que está no meio do jardim é a mesma árvore da ciência do bem e do mal. Não concordo, não, porque a árvore da ciência do bem e do mal e a árvore da vida que está no meio do jardim, elas têm uma diferença muito grande, segundo a Bíblia nos fala. Primeiro, a árvore da ciência do bem e do mal, ela tem o poder de trazer o conhecimento do bem e do mal para o homem. E o poder que ela tem é de distanciar o homem de Deus espiritualmente. Este é o poder da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora, o poder da árvore que está no meio do jardim, chamado de árvore da vida, ela tem o poder de dar a vida eterna para o homem no corpo em que ele estiver, seja espiritual ou físico, porque está escrito que ela tem o poder de dar a vida. Vamos para Gênesis 3:22. Gênesis 3:22.
Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também aqui é substituto, tá, irmão? Não tome também. Por que não está escrito, né? O homem tornou-se como um de nós. Ora, para que não volte a comer de novo da árvore da ciência dele. Não! Ora, para que ele não tome também da árvore que está no meio do jardim, né? Que é a árvore da vida. Como está escrito aqui, né? O versículo 22. Ora, pois, para que ele não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor tirou ele do jardim. Ele e ela tirou eles dois do jardim para fora, para que eles não voltassem para o jardim, ou seja, para que eles não tocassem também da árvore que está no meio do jardim, comessem e ficassem vivos em pecado para sempre. Para sempre. A pergunta é essa: quem mentiu primeiro? Satanás fez uma pergunta estratégica, não mentirosa, estratégica, porque Deus